Olá, seja muito bem-vindo à 17ª temporada do PQU Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou o Tiago Apolinário e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Neste episódio, dedicamos nosso espaço a um tema de extrema gravidade e relevância clínica que exige o posicionamento, a chancela técnica e o protagonismo do médico psiquiatra, o manejo da violência sexual. Há alguns anos, no episódio 195, que marcou minha estreia por aqui, nós destrinchamos a avaliação e o encaminhamento terapêutico de vítimas de abuso. Hoje, nosso retorno a esse assunto traz um recorte expandido, direcionando-se fundamentalmente a como o psiquiatra atua na educação, na prevenção macroestrutural e no acolhimento técnico essencial. Antes de seguir em frente, quero lembrar que o PQU Podcast é uma iniciativa independente, cujo objetivo é divulgar informações, evidências e opiniões que consideramos de interesse ao psiquiatra em formação. E agora contamos com o patrocínio de uma instituição parceira, a Escola Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, a MEV Brasil, que já formou mais de 1.500 médicos ao longo de 7 anos de atuação. Com forte compromisso com o atendimento ético e a medicina baseada em evidências, eleva a promoção de mudanças de hábitos a um outro patamar. Alimentação, atividade física, sono, conexões sociais, gerenciamento de estresse e redução de agentes tóxicos entram no foco do médico que pretende prevenir doenças e potencializar a resposta ao tratamento das que já estão instaladas. Não deixe de ir para www.mevbrasil.com.br ou de entrar na página deles no Instagram, @mevbrasil, nem que seja por curiosidade. Irá se surpreender com a excelência do corpo docente, a qualidade do material e a diversidade de ações em andamento. Também contamos com o apoio da Clínica Elibré. Assim como defendemos aqui a psiquiatria baseada em evidências, a Elibré adota uma cultura assistencial estritamente orientada por resultados, utilizando ferramentas e escalas internacionalmente consagradas para mensurar de forma objetiva a evolução funcional e sintomática de cada indivíduo. Especializada no tratamento de dependências químicas e pioneira no Brasil com um programa médico estruturado para dependências digitais, a clínica combina acompanhamento psiquiátrico 24 horas, equipe multidisciplinar e total transparência por meio de boletins clínicos diários enviados aos familiares e médicos assistentes. Para conhecer os planos terapêuticos e a infraestrutura que vem transformando a reabilitação em saúde mental no país, acesse contato.elibre.com.br. A prevenção da violência sexual em psiquiatria começa no diagnóstico correto e no letramento da sociedade e dos pares médicos. Como dados epidemiológicos clássicos demonstram, o abuso sexual na infância atinge globalmente de 8 a 31% das meninas e cerca de 19,7% das mulheres sofrem alguma forma de abuso antes da maioridade. O primeiro papel educativo do psiquiatra é esclarecer conceitos e desfazer mitos arraigados. A violência sexual e o estupro ultrapassam em muito o ato da penetração forçada. O artigo 213 do Código Penal Brasileiro e as diretrizes da Organização Mundial da Saúde englobam o constrangimento por grave ameaça, casamentos forçados, coação sutil e atos libidinosos diversos. Educar os residentes e a equipe multidisciplinar para rastrear essas nuances impede que o abuso passe despercebido sob o manto de validações culturais ou de dinâmicas familiares disfuncionais. Para além das paredes do consultório, a atuação do psiquiatra na prevenção e na educação em saúde deve ocupar o território público e institucional, através do matriciamento e das capacitações permanentes dentro da rede de saúde. O psiquiatra não deve ser apenas o receptor do caso grave já consolidado. Ele precisa atuar como um articulador técnico junto às equipes de atenção primária, aos centros de atenção psicossocial, aos conselhos tutelares e aos prontos-socorros gerais. Fazer matriciamento significa sentar com o médico assistente, os residentes, o enfermeiro, o psicólogo da estratégia de saúde da família e também com os agentes comunitários e com assistente social,
para instrumentalizá-los a identificar os chamados sinais de alerta indiretos, como mudanças abruptas de comportamento, absenteísmo escolar, queixas somáticas vagas e persistentes, isolamento social ou a erotização precoce e descontextualizada. Ao promover eventos institucionais e treinamentos de fluxo, o psiquiatra ajuda a construir uma rede que acolhe sem fragmentar o cuidado e que sabe exatamente como notificar e para onde encaminhar a vítima de forma ágil, minimizando o tempo de exposição ao agressor. Munido desse rico arcabouço teórico, técnico e de sua experiência prática, o psiquiatra possui plenas condições de dialogar com os mais diversos setores da sociedade, encabeçando e chancelando de forma legítima campanhas de alerta em instituições ou na mídia para desmistificar o trauma e proteger a população vulnerável. Outra vertente essencial da prevenção primária é a orientação direta a pais irresponsáveis, um manejo delicado que deve fugir completamente do alarmismo ou do pânico moral, focando estritamente em dados técnicos e psicoeducação. O psiquiatra deve instruir os cuidadores a compreenderem que a prevenção mais eficaz se faz pelo fortalecimento da autonomia da criança ou do adolescente, ensinando-os desde cedo sobre os limites do próprio corpo e a nomeação correta das partes anatômicas. Os pais precisam ser orientados a estabelecer canais abertos de diálogo, deixando claro aos filhos que eles têm o direito de dizer não a qualquer toque desconfortável, mesmo vindo de pessoas conhecidas ou familiares. A informação técnica e o alerta epidemiológico fundamental a serem transmitidos aos responsáveis é que o segredo e a ameaça são as principais armas do agressor. Um estudo desenvolvido em meu mestrado, no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, inclusive, identificou que, em 56% dos casos, o abuso na infância foi perpetrado por um membro da própria família da vítima ou pessoa próxima. Além disso, a mesma pesquisa constatou uma frequência alarmante de comorbidades psiquiátricas nessa população, registrando taxas de 71,4% para o risco de episódio depressivo maior, 70,1% para transtorno de ansiedade generalizada e 56,6% para transtorno de estresse pós-traumático. Portanto, construir um ambiente familiar livre de punições severas e aberto à escuta sem julgamento é a maior barreira de proteção que se pode oferecer contra a cronicidade dessas sequelas. Esses achados de nossa autoria no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto deixam claro que o histórico de violência frequentemente se mascara atrás dessas comorbidades e de disfunções sexuais persistentes na vida adulta. Para realizar esse rastreamento sem invasão, no momento do acolhimento, o clínico deve operar através da investigação fenomenológica na condução das entrevistas. O enfoque principal deve ser justamente a instrumentalização do médico não psiquiatra para que ele se sinta seguro e capacitado a abordar o assunto diretamente com o paciente. Em vez de aplicar escalas longas e complexas, inviáveis na rotina de um ambulatório geral, o profissional pode utilizar uma pergunta direta de rastreio cuja utilidade clínica foi validada em nossa pesquisa, que é: você considera ter sido vítima de abuso sexual? Constatamos que essa abordagem simples possui uma alta concordância com inventários diagnósticos estruturados e permite que a paciente expresse o significado atribuído a essa experiência de forma muito mais ágil. Se o histórico não for explícito na rotina ginecológica ou clínica geral, por exemplo, o profissional pode utilizar ferramentas de normalização e generalização para abrir a porta do diálogo de forma estritamente técnica. Um exemplo prático de formulação consiste em dizer à paciente que pesquisas mostram que experiências de toque indesejado ou abuso na infância são mais comuns do que se imagina, podendo ter um impacto direto na saúde física, mental e sexual a longo prazo, perguntando em seguida de forma natural se alguma vez na vida alguém tocou seu corpo ou teve contato sexual sem o seu consentimento. Outra abordagem viável é questionar se existe algo na história de vida do indivíduo que o faça se sentir desconfortável ou inseguro ao passar por uma avaliação física ou psiquiátrica, oferecendo a oportunidade de conversar sobre isso para trabalharem juntos de forma mais segura.
O limite técnico dessa abordagem exige evitar perguntas sobre detalhes desnecessários do abuso que não alterem a conduta terapêutica, pois investigar pormenores de pouca relevância clínica é invasivo e pode ser vivenciado como revitimização. Assim que o paciente revela o trauma, a primeira conduta do psiquiatra deve ser a validação imediata, retirando o peso da culpa e verbalizando claramente que a vítima nunca é responsável pelo abuso sofrido. Esse é o ponto onde o médico precisa de máxima sobriedade para manejar a assimetria de poder na relação transferencial. A consulta médica, por si só, reproduz uma assimetria, já que o profissional detém o conhecimento técnico e o poder de diagnóstico e prescrição. Para um paciente com histórico de abuso, o ambiente do consultório pode até ativar gatilhos de perda de controle, reações dissociativas ou flashbacks. Para garantir a previsibilidade e a segurança do atendimento, o psiquiatra deve adotar a tomada de decisão compartilhada, explicando detalhadamente que aspectos da história clínica permitiram um determinado diagnóstico e por que está escolhendo determinada medicação, seus efeitos colaterais e os objetivos do tratamento, evitando posturas autoritárias, frias ou excessivamente distantes. Deve-se também reduzir a ansiedade da paciente, informando previamente os passos da avaliação e garantindo privacidade absoluta para que o contexto clínico não espelhe a dinâmica de dominação do perpetrador. Por fim, o encaminhamento psicoterápico deve ser sempre proposto como parte da atenção integral, uma vez que o tratamento medicamentoso aborda as comorbidades clínicas como transtornos de humor e ansiedade, mas a reestruturação psíquica depende da psicoterapia. O psiquiatra deve explicar de forma didática que o objetivo do tratamento é o reprocessamento e a organização da memória traumática de forma contextualizada na biografia da paciente, para que o trauma deixe de ser uma ameaça atual e constante e passe a ser estritamente passado. Atuar na violência sexual não é apenas tratar o estresse pós-traumático instalado, mas sim exercer um papel ativamente educativo, preventivo e comunitário, sendo o agente que instrumentaliza a rede de saúde e interrompe a cadeia de revitimização crônica que essas pessoas sofrem ao longo de sua trajetória. Nosso papel é proporcionar uma experiência clínica corretiva baseada em ética, ciência e profundo respeito fenomenológico. Se você gostou desse episódio, faça o link chegar aos seus colegas de residência e de faculdade. Visite nossa página pqpodcast.com.br para conferir as referências bibliográficas deste e de todos os episódios anteriores. Agradecemos a sua atenção e até o próximo episódio. Você ouviu mais um episódio do PQU Podcast. Siga-nos no Instagram e acesse o nosso site pqpodcast.com.br, onde encontrará todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.